E nós acreditamos que, objetivamente, a candidatura vencedora do processo eleitoral de 93 teve um avanço. É tanto que o professor Todorov era o reitor, tínhamos um vice-reitor professor, mas, se eu não me engano, nós tínhamos 2 decanatos funcionário técnico administrativo, que era, se eu não me engano, o ex-presidente da SFUB, que era o Idei Javá, e tivemos o decano de administração e finanças, que também era um servidor. E uma surpresa, todas as diretorias passaram a ser ocupadas por servidores. Diretor da biblioteca, diretor da editora, diretor do CPD e por aí vai. O prefeito também um funcionário. Então, começaram a observar que nós tínhamos gente qualificados para ajudar a administrar a Universidade de Brasília. Então, muitos do que foram falados, que combateram, que argumentaram que não existia a qualificação, a capacidade para ser um candidato a reitor, ou ser qualquer coisa dentro da universidade, estava desmontada durante o processo eleitoral e logo no encaminhamento, que nós acreditamos que foi extremamente positivo. Pra cima nos shows, mas não se esqueça, mais importante do que levantar a mão é fazer o povo levantar a cabeça. Uma hora o jogo vira, não diga que não avisei, e da onde eu venho não existe lei que faça eu me calar. Uma hora a mesa vira. A candidatura ela surgiu fundamentalmente da necessidade da gente colocar esse debate na eleição, visto que as candidaturas que estavam colocadas de docentes, nenhuma discutia isso, se propunha discutir isso, entendeu? A colocar em pauta essa questão da democracia, de como deve ser a universidade. A Assembleia Geral, né, ganhou a simpatia para além dos servidores, né? E foi isso, ou seja, foi uma política que foi votada no movimento. Na categoria de servidores, ela foi votada pelas instâncias. Conselho de Representantes, Assembleia Geral, né? E com todas as dificuldades, com todos os preconceitos, né? Lá foi, né, o Lima participar da campanha. Na verdade, eu não tive muitas dificuldades. E eu também não tive estranhamento, porque sou um cidadão brasileiro, um funcionário público, morava na periferia, morava em Sobradinho, pegava ônibus. O estranhamento foi de um setor acadêmico extremamente conservador e a sociedade que não sabia que existiam seres humanos que trabalhavam aqui nessa universidade, como acontece nas universidades brasileiras. Então, as universidades, elas foram construídas por um setor que queria produzir material humano qualificado para manter a sustentação ideológica, né, sistema produtivo que existe até hoje. E essa candidatura, ela se contrapunha a essa proposta política desse tipo de universidade, que é não formar pessoas críticas, mas sim manipular e dizer que o cara está formado para se manter essa estrutura social que nós temos até hoje. Então, essa candidatura, ela criou, não um estranhamento, mas ela falou, caramba, tem gente lá que pensa diferente, nós temos que tentar bater nesse indivíduo e nesse grupo político que pensa dessa forma. E aí, o debate eu acho que foi muito positivo para a Universidade de Brasília e para a educação brasileira, né, porque saiu. Nossa, aí foi um estandalhaço aí. Todo mundo falava da candidatura do guarda noturno, da candidatura do vigilante, da candidatura do servidor, mas tentava esconder o projeto político que, na verdade, a gente estava discutindo. E nós queríamos discutir com a sociedade, principalmente com a comunidade acadêmica, um projeto de universidade. Os debates que o Lima participou, no começo da campanha, você tinha aquele tom de galhofa, né? Tá vendo esses bando de louco, né? Isso no começo. Depois que a campanha começou a tomar vulto, os caras já começaram a ficar com medo do setor, porque houve um impacto, sacou? Já na metade para o final já era de respeito, inclusive de medo, sabe? Medo. Um setor da universidade
para dizer que aquele processo eleitoral era um absurdo, lançou a candidatura da Geni, né, que é uma cachorrinha lá da física, basicamente o pessoal da física, né, que fizeram isso. Mas, na verdade, a intenção deles era isso. Ela disse, tá vendo esse processo eleitoral aqui, que tem um vigilante que é para reitor? Isso é um absurdo. Então, vamos lançar a Geni, para reforçar esse discurso. Então, foi uma linha política bem sacana mesmo, sabe? Porque de igualar uma candidatura, por exemplo, de um vigilante com uma cachorra, sabe? Aí criaram uma lei aí, em 95, que proibia os servidores serem candidatos, né? E os estudantes também. Então, até apelidaram essa lei de Lei Lima, mas, na verdade, isso é uma coisa que nós temos que derrubar, né? As instituições federais de ensino já têm o direito de eleger o reitor e o vice ser um servidor técnico-administrativo. Como é que nós vamos discutir a universidade, né? Uma universidade que não tenha discussão política, inclusive dos partidos que existem na sociedade, das organizações, né? Dos sindicatos, porque por trás dessas organizações, dos partidos políticos, o que é que existe? Existem projetos políticos para a sociedade, existem reivindicações concretas, né? Por exemplo, como é que nós vamos discutir a eleição para reitor e desconhecer o Sintfub, a ADUNB, o DCE, os CEAs, né, o MST, né, os partidos, o Congresso Nacional, ou seja, a universidade é um troço fora da realidade. E isso forçou até as outras candidaturas a baixar um pouquinho o facho e falar sobre uma pesquisa extremamente importante, mas dizer que quem financia aquela pesquisa é o trabalhador da construção civil que está fazendo uma casa lá na Ceilândia, né? Que os arquitetos que estudam aqui na UNB têm que pensar um projeto habitacional que atenda também às necessidades básicas da população, que os engenheiros, né? Que os eletricistas, que todo mundo. E outra coisa importante também, os alunos precisavam ver que a universidade não era só composta de professores e estudantes. Quando o professor acendia a luz, por trás daquela luz que ele acendia, tinha um eletricista. Quando alguém vai no banheiro, né, tem um bombeiro hidráulico que construiu aquilo ali, tem um pedreiro. Então a universidade é isso, assim como toda a sociedade. E eles ficam tentando excluir que existe isso. Então nós queríamos debater com a sociedade, em especial com a Universidade de Brasília, um projeto de universidade que valorizasse esse tipo de realidade, que era um fato. Não podemos ter uma vigilância sem compreender essa realidade, esses novos tempos, né? Temos que dialogar com essa juventude para poder fazer com que elas se interessem pela universidade. Porque ninguém aqui é bobo achar que a criança já entra aqui, o garoto, o jovem, com 16 anos, e já está completamente ganho para o projeto que eu, como pai, já avô, fico imaginando para os meus filhos. Ou seja, nós temos que ganhar essa juventude. Por isso que nós, vigilantes, todos os servidores da universidade, somos trabalhadores também da educação. Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer, muita greve, você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz, só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tem. É até triste a gente falar isso, mas as reivindicações de 93, mais verba para educação, não pagamento da dívida externa, hoje é dívida pública, nós reivindicamos uma auditoria, né? Concurso público, melhores salários, democratização das instituições das universidades. Então são reivindicações hoje. Por exemplo, nós reivindicamos eleições paritárias e uma maior participação nos colegiados, nós servidores técnico-administrativos. Então a luta, você vê que apesar de todo o ataque que o governo fez aos movimentos organizados das universidades, da população brasileira, ela não conseguiu destruir essa luta. Então nós continuamos lutando por uma universidade verdadeiramente democrática, pública, gratuita e de qualidade. Então a luta que aconteceu em 93, ela permanece hoje. Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente. Seu filho sem escola, seu velho tá sem...